Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Business Intelligence, inteligência de negócios, traduzindo para o português, ou simplesmente BI. Vamos falar sobre uma visão geral do BI, o que vem a ser o Business Intelligence. Vamos abordar as diferenças entre os sistemas transacionais e o BI. Sistemas transacionais eu me refiro ao sistema de controle de vendas, a um sistema de controle de estoques, por exemplo. Vamos falar sobre o foco de trabalho no sistema transacional e no BI, onde os esforços devem estar concentrados. Vamos abordar os componentes de BI, o que está por trás de um projeto de BI, e vamos mostrar algumas ferramentas existentes hoje em dia no mercado. Bom, antes de falar o que é o BI, é importante falar sobre o que o BI não é. O BI ele não é um projeto de TI. Algumas empresas ainda enxergam o BI como sendo apenas mais um projeto de tecnologia de informação. Mas o BI é muito mais abrangente do que isso. O conceito de BI é muito mais do que isso, do que simplesmente um projeto de TI. E BI não é um produto. O BI não se compra o BI, não se adquire o BI. O BI, o termo Business Intelligence, abrange todos os assuntos ligados a tomadas de decisões. Armazenamento de dados, publicação de informações, até a publicação de cubos multidimensionais de dados. Cubos a gente vai falar mais adiante nos próximos slides. Algumas características do BI seria extrair e integrar dados de múltiplas fontes, ou seja, a informação ela pode estar em mais de um banco de dados, pode estar em planilhas Excel, pode estar até mesmo em arquivos texto. O projeto do BI, a intenção é pegar esses dados e concentrar num lugar só. Esse lugar só seria o banco de dados Data Warehouse. A outra característica seria analisar informações sobre um contexto, ou seja, a gente vai totalizar as informações num agrupamento maior para possibilitar a análise a partir desse agrupamento maior. A terceira característica seria identificar relações de causa e efeito. E desenhar cenários, criar simulações e estudar tendências. Por um exemplo, no sistema de BI a gente identifica que a vendas de chocolate no mês de abril de 2019 foi maior do que no mês de abril de 2018. Então o tomador de decisões vai, a partir dessa informação que foi passada pelo BI, ele vai tomar uma decisão. Ele vai, por exemplo, aumentar o seu quadro de pessoal. Algumas diferenças entre os sistemas transacionais e o BI, é importante saber diferenciar isso, que são sistemas diferentes, para focos diferentes. Alguns quesitos nos ajudam a fazer essa diferenciação, como o tipo de usuário, que é operacional no sistema transacional. Ele simplesmente imputa dados, a ação dele é imputar dados, e a ação do sistema é processar esses dados imputados. Os registros acessados no sistema transacional são alguns, por exemplo, aquela venda que foi feita ontem, eu quero ver os detalhes, eu quero ver o nome do cliente, eu quero ver o telefone do cliente naquela venda. A ênfase do processamento é a atualização. A gente simplesmente insere dados ou pode vir a ter necessidade de alterar esses dados inseridos. A organização do banco de dados é por aplicação, ou seja, eu tenho um sistema de marketing, todo o sistema de marketing está num banco de dados só. O banco de dados vai ser organizado pela aplicação, pelo aplicativo. O tipo de utilização no sistema transacional é focado e repetitivo, é aquele operador de vendas que está todo dia ali inserindo dados de vendas. E o tipo de consulta é previsível, periódico, ou seja, no final do dia eu tenho que tirar o relatório do que foi vendido hoje. E por sua vez o BI, ele apresenta o tipo de usuário analítico, é aquele usuário que vai tomar decisão a partir dos dados retornados pelo sistema de BI, que seria a ação do usuário tomar decisões. A ação do sistema do BI é sintetizar a informação, simplificar a informação, agrupar a informação para facilitar a visualização do tomador de decisões. São muitos registros acessados. Então o banco de dados, o Data Warehouse, ele concentra uma quantidade de dados gigantesca, uma grande quantidade de dados.
A ênfase do processamento no sistema de BI é a consulta. O BI não se altera o dado, a informação que existe lá é aquela informação, ela é disponível apenas para consulta e posterior tomada de decisão a partir dessa consulta. A organização do banco de dados é por assunto, por exemplo, eu tenho vendas, então é esse assunto que vai nortear a organização do banco de dados. O tipo de utilização é exploratória, gerencial. O tomador de decisões, o gerente, ele vai ficar visualizando o painel, o dashboard que foi feito no BI, e a partir daquela visualização que ele faz, ele vai ter uma visão, vai ter um insight para tomar alguma decisão. E o tipo de consulta é ad hoc, ao contrário do sistema transacional, que é previsível periódica. Bom, foco de trabalho, vocês já podem visualizar que é diferente no sistema transacional para o sistema de BI. Enquanto que no sistema transacional o sistema, o aplicativo, ele tem um papel fundamental, toda a regra de negócios é concentrada nele, e o banco de dados ele apenas armazena as informações e possibilita recuperar as informações. E o usuário, por sua vez, ele apenas insere registros. No sistema de BI não. No sistema de BI, o usuário ele tem papel fundamental de grande relevância. Não é possível, a troca de um usuário pelo outro não é tão simples, porque o usuário ele é um tomador de decisões. Eu simplesmente não posso tirar assim como no sistema transacional, que eu tiro um operador e coloco outro. No sistema de BI não, é um tomador de decisões. Então ele tem um papel fundamental. O papel do aplicativo já é menor, a sua relevância é menor no sistema de BI. Ele é apenas quem insere as informações no banco de dados transacional. E esse banco de dados transacional serve de fonte para o grande banco de dados de BI, o Data Warehouse, que concentra todas as informações de regras de negócio também, de regras de negócio, de transformação de dados. Então, essa é a diferença, como vocês podem visualizar, da importância do papel que cada componente desempenha no trabalho de um sistema transacional e de BI. Bom, falando sobre os componentes do BI, nós temos primeiro o levantamento de requisitos, que é muito importante, assim como no desenvolvimento de um sistema transacional. Um processamento de levantamento de requisitos mal feito, ele vai acarretar num fracasso. A gente levanta o analista de BI levanta o requisito de forma, se não levantar de forma bem elaborada, se não conseguir captar a real necessidade do usuário, esse usuário simplesmente não vai utilizar o sistema de BI, o projeto de BI. Então é muito importante saber qual é a real necessidade, o que o usuário precisa, quais são os problemas que ele está enfrentando, qual é a sua situação real, qual é o seu cenário real, e principalmente também, muito importante, o que ele espera de um projeto do BI. Para que ele quer o projeto do BI? O que ele espera que ele atenda? A segunda pergunta feita aqui: é necessário mesmo um projeto de BI? O porquê disso? Pode ocorrer a situação de que um usuário ele vê um colega de um outro departamento utilizando um sistema de BI e acha que precisa também. Então ele vai fazer esse requisito, mencionar esse requisito, essa necessidade dele, e falar: eu preciso visualizar as vendas por determinado departamento no mês tal. Será que essa informação ela já não existe em algum sistema da empresa? Será que o usuário simplesmente não tem conhecimento de que essa informação já está disponível em algum lugar? Então, essa pergunta é baseada nisso. É necessário mesmo um projeto de BI, sendo que essa informação, ele já pode ter essa informação em algum sistema, em algum relatório, ele pode simplesmente não saber. Então, passa a não ser necessário um projeto de BI para atender também essa necessidade dele. Ou então, pode ser uma necessidade pontual. Será que vale a pena criar um projeto de BI para um relatório específico, para uma situação específica, uma situação pontual desse usuário? Então daí
essa pergunta necessária a fazer. É mesmo necessário um projeto de BI? A outra questão, as informações existem, o usuário vai lá, ele viu que é necessário mesmo um projeto de BI e ele quer visualizar tal informação. Por exemplo, eu quero ver a satisfação dos usuários dos produtos vendidos. Mas será que algum sistema, será que essa informação ela existe dentro da empresa? Será que algum sistema armazenou o nível de satisfação do usuário ao comprar um produto? Então é muito importante de antemão, antes de começar o projeto de BI, saber isso, saber se essa informação existe ou não. Porque se não existe, não tem como um projeto de BI mostrar essa informação, agrupar essa informação. E por último, a gente sabe que as informações existem, a gente sabe que existe a necessidade de um projeto de BI, mas como é que a gente vai buscar essas informações? Aonde estão essas informações? Essas informações estão em planilhas, Excel, estão em banco de dados? Então é esse questionamento também a ser feito. Bom, o segundo componente do banco de dados seria o que a gente já mencionou anteriormente, as fontes de dados. Aonde estão essas informações? Que podem ser planilhas Excel, banco de dados, arquivos XML e por aí vai. O próximo componente, muito importante, é o processo de ETL. ETL seria extração, transformação e carga. Load em inglês, carga em português. Então, uma situação de exemplo de um processo ETL, nós temos aqui as nossas fontes de dados e vamos passar a agrupar essas informações para o Data Warehouse. Mas no meio do caminho, a gente precisa padronizar a informação. Por exemplo, eu tenho para o sexo de um cliente, eu tenho M e F no arquivo TXT e tenho masculino e feminino na planilha Excel. A gente tem que chegar ao consenso de como vai ser isso no Data Warehouse. Vai ser masculino, vai ser 1 para masculino e 2 para feminino. Isso é a padronização de dados, é uma característica do BI do Data Warehouse. Ou outra informação, que seria já uma informação de negócio, uma necessidade de negócio, nós temos nas fontes de dados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas só que no DW, no Data Warehouse, eu quero que seja Sul para os estados onde tem vendas, por exemplo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e eu quero que seja Sudeste no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por que Sul e Sudeste? É uma necessidade de negócio. O tomador de decisões resolveu que quer ver as informações assim. Eu quero ver minhas filiais do Sul e eu quero ver minhas filiais do Sudeste. Próximo componente é o Data Warehouse, que nós já mencionamos anteriormente. E ele tem como algumas características. Ele não é volátil. Como eu já mencionei anteriormente, os dados não são atualizados, são somente acessados. Ele é orientado a assuntos. As informações são agrupadas. Por exemplo, vendas, locações, enfim, a organização é por assunto. Integração, é o que eu falei anteriormente, é pegar todos os dados e juntar num lugar só. Esse lugar só seria seria o Data Warehouse. E histórico, os dados são, nós podemos ter dados aí de vários anos anteriores, de 2019, de 2018, 2017 e por aí vai. O outro componente seria o OLAP. O que vem a ser o OLAP? Seria o conceito de interação com o usuário, em que o usuário ele pode visualizar e analisar os dados sob diversos ângulos de forma análoga a um cubo. Esse cubo mágico que a gente conhece, que a gente vai mexendo as cores, ele se apresenta assim num projeto de BI. Por exemplo, um lado do cubo é o tempo, seria um ano aqui, 2018, 2017, 2016, estado, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e aqui departamentos, nós temos calçados, roupas infantis e outros. O usuário ele pode ir cruzando essas informações como faz no cubo. Ele pode cruzar o estado com um ano, cruzar o estado com o tempo e por aí vai. Por isso, o conceito de cubo é justamente esse, a possibilidade de cruzar as informações existentes, para a partir daí descobrir tendências, fazer insights. Outro componente, o próximo componente do BI seriam as ferramentas de visualização. Aqui na tela nós temos um exemplo, é a tela do Power BI, e que elas apresentam dashboards, gráficos, tabelas. Podem ser que algumas ferramentas elas já tenham
a ferramenta de OLAP já agregada com a ferramenta de visualização. Você manipula um cubo, uma ferramenta OLAP e instantaneamente já está gerando um relatório, um gráfico, um dashboard. E por fim, algumas ferramentas do mercado. O Oracle BI, uma ferramenta da Oracle, muito utilizada no mercado, o ClickSense, o Tableau, o MicroStrategy, o Power BI, como eu já mostrei na tela anterior, que é uma ferramenta da Microsoft, muito utilizada no mercado, e o Pentaho, que é uma suíte de BI muito rica, que tem ferramentas de ETL, ferramentas de visualização, ferramentas de construção de cubo. Então, é isso.